Boa noite a todos e todas. Segundo dia aqui do nosso evento, a gente está na mesa da formação docente em filosofia, estágio supervisionado, PIBID, residência pedagógica, atividade de extensão. A primeira a apresentar será a professora Manuela Nolte de Brito, com a apresentação de nome A Educação dos Educadores segundo Schopenhauer. Professora, você vai ter meia hora de apresentação, vão ser 20 minutos de fala e 10 minutos de pergunta e debate. Eu gosto de dar a opção para a gente fazer, geralmente, primeiro todas as apresentações, então 20 minutos para a senhora, 20 minutos para o professor André, e ao final a gente deixa livre o debate, que eu acho que fica mais fluido assim. Se estiver de acordo com todo mundo. Perfeito. Então, professora, passa a palavra para você. Eu vou estar coordenando o tempo aqui. Deixa eu só tentar compartilhar aqui a tela. Claro, claro. Dá um minuto. Estamos vendo, mas se puder fazer o teste de passar os slides, ver se passa, porque às vezes trava no Meet. Perfeito. Estamos vendo. Professora, você só está mutada, mas quando estiver pronta, a palavra é sua, 20 minutos. Faltando uns 5 minutos de exposição, eu dou um aviso aqui no chat, tranquilo? Perfeito. Então, esse tema é um tema que eu já venho estudando há um tempo, né? Educação segundo Schopenhauer, e aí eu estou, né, no mestrado agora ampliando, né, para a educação dos educadores, porque foi algo que me chamou bastante atenção. E é basicamente o que eu tenho estudado, né, vendo formas de estudar a educação dos educadores e como isso traz impacto, né, na vida dos educandos. Então, assim, nesse trabalho, né, o resumo que eu enviei, eu pretendo tratar, né, a questão da educação em Schopenhauer e a influência, né, da educação dos educadores na vida prática dos indivíduos. Né? Então, tomando o Schopenhauer como educador ideal, né, aí eu passo ali pela percepção que Nietzsche teve dele e trago, né, uma forma de falar, né, de que maneira a filosofia, no caso, poderia inspirar em práticas educativas, né, mais críticas, teórico-filosóficas, sem tornar o aluno, né, esse depósito de conhecimento que normalmente é o que tem feito, a educação tradicional. Então, até fazendo um link mesmo com a educação em Schopenhauer, segundo Schopenhauer, com a educação meio construtivista, assim, que, né, durante um tempo eu estudei também e consegui fazer mais ou menos esse link. Mas esse trabalho vai se ater mais à educação dos educadores segundo Schopenhauer. Então, nesse início, isso aqui, né, uma visão geral, assim, eu vou partir dessa percepção, né, de Nietzsche sobre Schopenhauer, que ele considerava um modelo de educador, né, trato um pouco da metafísica da vontade, como ela é o pontapé inicial do conhecimento, e aí eu trato a educação segundo Schopenhauer e como ela pode influenciar nessas escolhas. Deixa eu usar mais ou menos aqui. Fiz uma apresentação meio que mais enxuta mesmo do que eu vou falar, para não ficar muita coisa escrita. Acho que eu não me apresentei, perdão. Eu sou a Manuela, sou formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em filosofia, e agora eu estudo na Unirio, né, aqui no Rio de Janeiro, que é onde está sediando o Prof, o Emprof, né, no caso. Então é isso. Fazendo um resumão sobre tudo, né, vamos iniciar. Schopenhauer, né, ele ficou conhecido por todo esse pessimismo, né, dele, mas não é, né, muito bem essa característica que eu uso quando eu falo de Schopenhauer, né? O que me motivou a estudar foi a forma dele de fazer filosofia mesmo, né? Ele é um filósofo que ele trabalha com bastante clareza, né? Ele se propõe a explicar as coisas minuciosamente, então é isso que me inspira mesmo, porque ele é um exemplo de educador mesmo, né?
Então, é isso. O objetivo é fazer um estudo sobre uma perspectiva, né, de educação idealizada pelo Schopenhauer e logo trazer essa perspectiva de educação para a educação dos educadores, né? É importante falar também que Schopenhauer ele não criou nenhuma prática pedagógica, tanto que o retorno que me deram, né, sobre o trabalho foi inclusive falando sobre, interessante ver, né, alguém estudando a educação em Schopenhauer, porque não é algo comum. Então é isso, ele não criou nenhuma teoria pedagógica, né, mas ele fala sobre a apreensão do conhecimento. E aí, quando ele traz o texto Parega e Paralipomena, né, aquele grande conjunto de textos, ele traz um texto que ele fala sobre educação, bem curto. E aí eu faço esse link desse texto sobre educação com a apreensão do conhecimento na metafísica dele, né? E vou, através disso, desenvolvendo o trabalho, né? Esse estudo sobre educação, ele nos mostra qual a melhor forma de trabalhar a educação e os melhores métodos. Então, o Schopenhauer ele demonstra uma melhor forma de tratar a educação para que ela tenha um impacto positivo nessa vida dos educandos. Né? Porque, dependendo da forma que ela for trabalhada, ela pode ter um impacto negativo e, né, não é a ideia. Então, por isso que é tão importante, inclusive, os educadores continuarem se educando. Né? Então, a forma que a educação é trabalhada, muitas vezes, ela vai fazer com que os indivíduos aprendam de forma errônea, ideias gerais, né? Colocam essas ideias em prática de forma errada, pois não aprenderam tais ideias a partir de própria experiência e confundem tudo. E aí é esse link que eu trago com o construtivismo, né? Então, análise da perspectiva da educação pensada por Schopenhauer e demonstração como pequenos detalhes no método educacional pode afetar na vida prática do educando. Aqui eu coloquei no slide, né, os textos que eu usei para fazer esse estudo inicial em Schopenhauer. E aqui, né, nesse primeiro momento, né, de forma resumida, eu falo sobre Nietzsche, né? Nietzsche ele considerava, né, o Schopenhauer um modelo de educador, né? Já que estou tratando a educação, segundo Schopenhauer, nada mais justo que falar, né, dessa perspectiva, né, que Nietzsche teve de Schopenhauer, que é algo mais contextualizado que a gente tem. Nietzsche ele diz que o mentor ele tem a obrigação, né, de ensinar a essência verdadeira da coisa para ajudar seus alunos a encontrar a liberdade de conhecer o mundo em si, né? Então, o ideal de educador é aquele que ajudaria o homem a alcançar o mais alto grau do conhecimento do mundo, né, de si próprio. Além disso, o educador ele deve ser próprio de si mesmo. Ele deve ter autonomia, não deve deixar se afetar por interferências externas, no caso. E Schopenhauer ele sempre teve essa situação complicada, né, na vida acadêmica, na vida pessoal. Teve que se afastar de instituições de ensino, mas em um momento ele abriu mão da autonomia que ele tinha, né, nunca se curvou às autoridades da época que tentavam colocar ele em uma caixa. Ele era considerado um pensador autêntico, né? Então ele nunca se importou com regalias, reconhecimento público. Esse reconhecimento veio depois, né? Então ele defendia a clareza dos discursos filosóficos, defendia que a gente não deveria possuir abstrações subjetivas, o que é normal, né? Para muitos filósofos. Então ele basicamente defendia que a educação tem a ver com cuidado, né? A educação deve ser voltada para a emancipação de si. Ela deve ser capaz de promover uma própria singularidade, né? E atualmente, quando eu falo sobre isso, né, sobre a educação, né, ser voltada para a emancipação de si, ter essa própria promover essa própria singularidade, é algo que a gente tem encontrado que vai muito contra, né, o ensino tradicional. Né? Tem se perdido meio que essa singularidade do educador, tem se perdido essa promoção. Oi, alguém quer falar? Deu interferência aqui no microfone. Tem se perdido essa, né, autonomia de se educar e tudo, nesse ensino tradicional, e o que tornou, né, os alunos aquilo que a gente vai e deve ir muito contra, né, que é o que Paulo Freire chamava de educação bancária. Então, quando eu falo sobre
isso, né, sobre ter o Schopenhauer como uma inspiração, é justamente isso, sobre ele falar que a educação tem a ver com esse lugar de cuidado, né, sobre tentar promover, né, uma autonomia do ser. Então, ele dizia que a tarefa do educador ela deve ser voltada para identificar, estimular o conhecimento, estimular a aptidão, né, de cada aluno, né, que a gente deve priorizar uma educação anti-autoritária. É exatamente a educação que, além dele defender, né, do próprio Schopenhauer defender, era a educação que ele promovia, né? Por isso que ele é considerado o mestre genuíno de Nietzsche, ele é considerado o educador, né, ideal para Nietzsche. Aqui eu trago brevemente a questão do conhecimento, em Schopenhauer, no Mundo como Vontade de Representação, uma das principais obras dele, né? Ele fala que a vontade é a grande impulsionadora do conhecimento, né? Então, ele se inspirou na filosofia de Kant para falar disso, né? Para fundamentar seus pensamentos. Assim, para Kant existe um mundo fenomênico, para Schopenhauer existe um mundo, né, como representação. São duas coisas. O Schopenhauer meio que se inspira no Kant, mas assim traz de uma forma diferente, né? Mas basicamente ele fala que tudo o Kant fala que tudo passivo de conhecimento é fenomênico, e Schopenhauer fala que no lugar de falar de fenomênico ele se refere à coisa em si, né? Como vontade, o fenômeno ele se refere à representação, enfim. Aí ele diz que a vontade é o princípio metafísico do mundo. Então a vontade é o que nos move. Logo, essa vontade ela vai ser o princípio causador do conhecimento. Ele vai ser o impulso interno do indivíduo, incontrolável, para buscar esse conhecimento, né? A gente entra na ideia de que tudo é percebido através da vontade, né? E tudo que é percebido através da vontade é uma representação. Então, o mundo como vontade seria o mundo da coisa em si, o mundo como representação seria o mundo fenomênico lá de Kant, né? Ele simplesmente usa a vontade para falar que ela é necessária para o conhecer. E aí, a vontade, né, que provoca o ato de conhecer, faz com que a gente consiga apreender todo o conhecimento de mundo, toda essa representação, né? A representação é tudo aquilo que a gente tem impulsionado pela vontade, e a gente consegue conhecer o mundo através dela. Deixa eu passar aqui o negócio. E aí, quando eu puxo para uma pedagogia schopenhaueriana, tem um professor meu que fala que eu nem deveria falar, na verdade, pedagogia schopenhaueriana. Ele fala que eu deveria falar a filosofia da pedagogia schopenhaueriana, porque não existe bem uma pedagogia schopenhaueriana, né? Quando a gente entra no campo pedagógico, né, do trabalho, né, pensando na pedagogia com a ótica, né, schopenhaueriana, é importante falar que a educação ela trata por si só da detenção do conhecimento, né, de diversas vias. Ela tem como finalidade a apreensão do conhecimento. Então, de acordo com o Schopenhauer, a apreensão do conhecimento é algo que parte da vontade, né? A vontade é a força motora que nos diz respeito à formulação de conhecimentos empíricos, ela é o caráter inteligível e tudo, né? Ela vai promover o conhecimento, ela vai despertar o desejo de buscar, e a gente, enquanto educador, a gente tem que estar nesse lugar de promover, né, e de estimular que essa vontade inata do ser vá por vias meio que corretas de conhecimento, no lugar de depositar, né, um conteúdo nos alunos, nas crianças, nos educandos, no caso. Então, para Schopenhauer, a educação ela se desenvolve a partir da necessidade cognitiva do ser humano, né, a necessidade de conhecer. E a educação gerada pelo conhecimento puro, ela resulta na vontade. Então, quando a gente associando a educação com a vontade, é possível perceber que existe, né, essa capacidade de disposição de aprendizado que nunca tem fim. Né? O ato de conhecer é um desejo incessante causado pela vontade. E o educador, no âmbito da educação, ele deve ser responsável
né, por guiar o aluno e não fazer esse depósito de conhecimento no ser, no aluno. Ele apresentará os conteúdos para que haja uma soma, né, uma interação do mundo próprio da criança com as questões apresentadas pelo seu mestre em si, né? Então, o aluno ele vai criar a sua própria representação do mundo a partir do momento que ele, né, conhece através da vontade, e o professor vai ter o papel de guiar esse aluno, né, para que ele continue buscando e, né, orientando de forma correta aquilo. O professor ele não tem o papel de depositar o conhecimento no aluno, mas ele tem o papel de complementar, né, a visão anterior do mundo que aquela criança já tem. Por isso que quando a gente fala sobre uma educação construtivista, a gente pensa, né, no primeiro contato lúdico da criança ou do ser ou do aluno com o mundo, para depois introduzir, né, o que a gente chama de saber teórico, no caso, né? E aí Schopenhauer, quando ele fala sobre educação no Paralipomena, ele traz as ideias de educação natural e educação artificial, né? Que pelo nome já dá para basicamente entender um pouco sobre, né? Esses tipos de educação, eles possibilitam formas diferentes de acesso ao mundo, de conhecimento ao mundo, né? Então, a educação ela vai influenciar na forma que o indivíduo vai ver o mundo. Então, para que a gente tenha uma visão mais limpa da realidade, né, a gente deve se preservar uma educação natural. E por isso que eu faço muito esse link com o ensino construtivista de educação, muito para Freire, Piaget. Educação natural é o tipo de aprendizado que ela está diretamente ligado ao conhecimento obtido através das intuições. Então, essa vontade de buscar, essa vontade de conhecer vai impulsionar o sujeito a conhecer, né? A experiência é a única formadora e possibilitadora da educação natural, né? Que se dá através somente do contato direto com o mundo, das intuições e da experiência, né? Então, a partir desse contato empírico com o mundo, o homem é capaz de elaborar suas próprias impressões, de buscar suas próprias representações, né? E depois vem o papel do educador, né, orientando esse sujeito e trazendo o conceito e né, o saber mais teórico, né? Ela normalmente Professora, acontece... Oi, perdão. com licença, mais 5 minutos. Ok, estou finalizando. Ela normalmente acontece na infância, né? Então, é um momento que a gente precisa preservar essa experiência particular, né, do indivíduo, né, as observações particulares. E caso aconteça o contrário, caso aconteça essa educação artificial, que muito se acontece, né, nas educações tradicionais, no ensino tradicional, né, é normal, né, que as ideias gerais sejam absorvidas de forma errônea. É o que muito tem acontecido, inclusive, através das telas, né? A criança recebe uma tela e conhece o mundo através da tela, então ele recebe ali uma educação artificial, uma intervenção, né, onde o educando recebe os conceitos abstratos, né? Ele tem ideias gerais absorvidas, deficientes, né, falsas, então dá uma visão distorcida, completamente distorcida do mundo, né? Então, normalmente normalmente o que eu quero valorizar nesse trabalho aqui, né, é essa ideia natural que Schopenhauer preza, Schopenhauer traz da visão do mundo, né, onde o saber natural deve ser valorizado. A partir da vontade, o sujeito consegue conhecer. O educando, o educador, no caso, ele deve estar, né, presente apenas como um guia, como um mestre, sem interferir, né, com essa educação artificial, abarrotando a mente do sujeito, abarrotando a ideia, a cabeça do indivíduo com ideias gerais, né, sem que eles conheçam qualquer familiaridade do mundo, né, e, enfim, ele vai ter ideias errôneas sobre o que é o mundo em si. Então, quando a gente fala de educação em Schopenhauer, a gente fala sobre preservar uma educação natural, preservar um contato primeiro com o indivíduo, do indivíduo com o mundo, porque ele é capaz de conhecer. Depois a gente introduz um tipo de conhecimento teórico, né? Porque se a gente iniciar com a educação artificial, a gente vai criar sujeitos com ideias falsas e falsas abstrações e vai prejudicá-lo para o resto da vida. Eu acho que eu consegui falar bem rápido, mas não sei, acho que consegui
dar a entender a minha ideia. Tomara, espero. Mas foi isso. Obrigada. Conseguiu, sim. Muito obrigado, professora, pela sua apresentação, muito bem estruturada, muito bem organizada. A gente vai seguir agora para a segunda apresentação. Como eu disse, ao final das 3 a gente abre para debates. Vocês podem fazer perguntas uns aos outros, críticas positivas, negativas, apontamentos, enfim. Ter uma troca aqui entre a gente. A próxima apresentação, salvo engano, é a do professor André Silva. O professor está aí, vai compartilhar a slide. Sim, vou compartilhar a slide. Eu primeiro desejar boa tarde para os companheiros, né, que estão aqui acompanhando mais uma edição desse evento. Um evento que acontece anualmente e que eu tenho o privilégio de participar, né, sempre quando posso. Essa é a quarta participação minha em Prof. Então, assim, sou egresso, né, do curso de filosofia, né, do mestrado profissional de filosofia. Não apareceu ainda não, né? Não, ainda não. Bom, deixa eu só tentar aqui. Agora. Está carregando aqui para a gente, só um segundinho. Está carregando? Aí, se puder só daí deixar em tela cheia e fazer o teste de passar, para ver se a gente está acompanhando a passagem deles, porque às vezes na tela cheia ele trava no primeiro. Mas aí agora, tá? Tá no slide Tá 4 e a tela não está cheia aqui. Você está em tela cheia para você? Aí é? Espera aí, deixa eu tentar interromper aqui a transmissão. Qualquer coisa você pode tentar ou transmitir a tela inteira, ou então apresentar daquela forma minimizada mesmo, que a gente consegue ler. Uhum. Deixa eu só entrar aqui novamente. Não está compartilhando, deixa eu ver. Está carregando, está carregando. Agora eu acho que ela fechou de novo. Deixa eu tentar novamente. Desculpa aos companheiros, é porque tem hora que o Meet fica pregando peça, né? Se preocupe, qualquer coisa, eu vou fazer a edição no Se final. tá ruim com você, vai ficar pior comigo, porque eu sou péssimo com tecnologia, viu? Pode ficar tranquilo. Não, mas é porque eu deixei já no ponto aqui. E aí eu pensei que vou colocar aqui. Não tá aparecendo, cara. Como é que pode, né? Mas não tá aparecendo, não. Eu coloco aqui tela cheia, é como se não tivesse. Qualquer Tá coisa, aberto. professor, transmite como estava antes mesmo, e daí só não coloca no modo de apresentação. Deixa ele pequeno mesmo, vai passando, a gente consegue ler. Uhum. É um negócio que não tá aparecendo nem na janela. Pronto. Vai dar certo agora, que não tinha como. E agora? Carregando aqui. Ok. Tá em tela cheia para você? Quer tentar em tela cheia? Sim, tá. Opa, se pudesse fazer o teste e passar para o segundo slide, ver se acompanha a passagem. Sim. Aí, perfeito. Então, Pronto. senhor André Silva, o senhor tem 20 minutos também, faltando 5, vou dar um aviso de voz aqui, tranquilo? Passo a palavra para você. Pronto, viu? Primeiro, desejar boa tarde aí aos companheiros, pedir desculpa pela essa questão técnica e, assim, como eu vinha falando, né, essa é a minha quarta participação no evento, sou egresso do curso de profissional, né, de filosofia. Eu falo aqui de Horizonte, que é a cidade que faz parte da região metropolitana de Fortaleza, aqui no estado do Ceará, região Nordeste, e atualmente eu sou professor da rede estadual e sou estudante, né, do PPGE, do Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui da Universidade Federal do Ceará. Estou orientando o professor Eduardo Chagas
membro do grupo de estudo marxista e trabalho a formação docente, essa preocupação com a formação de professores aqui no Estado, uma questão que tem evoluído bastante nos últimos anos e que a gente está aí nessa luta e pesquisando para poder contribuir, né, para a área do magistério. O título da minha pesquisa é Docência Filosófica e Formação Crítica, um estudo da licenciatura plena em filosofia no Estado do Ceará nos dias atuais. A minha pesquisa, ela gira em torno do texto do Junô Cornélio Matos, da professora Lídia Maria Rodrigo, e do professor Alex e da professora Cristiane Marinho, que escreveram uma obra importantíssima aqui para o Estado, né, quando se fala de ensino de filosofia, né, que é a história do ensino de filosofia do Ceará. Do Junô Cornélio Matos é a formação pedagógica de professores de filosofia, e da Lídia Maria Rodrigo a formação de professores de filosofia em sala de aula, teoria e prática para o ensino médio. A gente inicia essa pesquisa trazendo aí algumas inquietações, e aí eu vou fazer uma leitura e tentar problematizar. Uma sociedade emancipada é caracterizada como uma solução histórica e prática para as contradições subjetivas e objetivas provocadas pelas condições sociais do sistema capitalista. Nesse contexto, o debate em torno da formação docente de professores ganha relevância, uma vez que a busca por uma educação emancipadora é essencial para promover uma transformação social. Nessa perspectiva da formação docente, especialmente, né, aqui no estado do Ceará, é crucial adotar uma visão crítica e emancipadora. Isso implica abordar uma educação de forma reflexiva, compreendendo seu significado social no contexto atual e reconhecendo seus limites e possibilidades a partir da sociedade capitalista. Para alcançar esse objetivo, é fundamental estabelecer um diálogo efetivo entre teoria e prática educativa, a praxis. A construção, né, de uma unidade que valorize os profissionais do magistério na área da filosofia requer uma abordagem integrada e multidisciplinar, considerando tanto os aspectos teóricos quanto os desafios práticos enfrentados pelos educadores no chão da sala de aula. Além disso, é relevante investigar como ocorre o processo de formação e qual é a perspectiva de carreira no magistério. Isso é um dos questionamentos que eu faço também lá no início da minha pesquisa, na tese. Observar os discursos, práticas e possibilidades criados dentro da universidade é essencial para avaliar a importância dessas iniciativas no contexto social mais amplo. Então, a gente vai fazer uma série de investigações para tentar compreender o que é que está ocorrendo nesse processo de formação no interior das universidades. Segundo Marx, a educação do povo pelo Estado é, ao contrário, desejável em princípio, mas é necessário subtrair a escola de toda influência por parte do governo e da igreja. O filósofo destaca que o princípio racional do ser humano está direcionado para a busca do conhecimento. A educação seria um passo importante na superação das desigualdades e na criação de uma sociedade mais justa e igualitária. Nos objetivos da minha pesquisa, eu vou trazer aí alguns apontamentos, como o objetivo geral, né, do que foi feito na pesquisa a partir dessa análise bibliográfica, analisar criticamente os processos formativos dos cursos de licenciatura em filosofia no estado do Ceará, com destaque à Universidade Estadual do Ceará, universidade a qual fiz a graduação, a Universidade Federal do Ceará, onde eu fiz o mestrado e atualmente faço o doutorado, a Universidade Federal do Cariri, que fica no interior do estado, e a UVA, que é a Universidade do Vale do Acaraú, que fica em Sobral. São instituições que ofertam a licenciatura aqui no estado do Ceará. Vale ressaltar que, na pesquisa que eu desenvolvo no doutorado, eu vou me ater somente ao curso de filosofia da Universidade Federal do Ceará. Nessa pesquisa que eu estou apresentando hoje, eu vou trazer uma abordagem mais ampla. Os objetivos específicos dessa pesquisa visam investigar quais os discursos e práticas são possíveis na formação inicial docente de filosofia, identificar os elementos constitutivos na formação inicial do docente de filosofia, situando os problemas enfrentados, que são gigantescos,
no âmbito da formação acadêmica e delinear um caminho preciso a partir de um estudo do processo de formação docente, no que se refere à sua atuação e à contribuição enquanto profissional do magistério. Então, há essa preocupação, os objetivos específicos, e o próprio objetivo geral já traz essa angústia, né, essa inquietação. Na metodologia da minha pesquisa, no âmbito teórico-metodológico, né, esse trabalho de análise da docência foi desenvolvido por meio de uma abordagem de pesquisa bibliográfica, como eu falei anteriormente, lá no início da minha exposição. É uma pesquisa que está ancorada na perspectiva do materialismo histórico dialético, que é o nosso instrumento de análise. Como afirmou Marx, né, a primeira condição de toda a história humana é naturalmente a existência de seres humanos vivos. Isso implica significar que devemos partir do homem real como ponto de partida da história, considerando os indivíduos concretos e suas condições materiais de existência. Essa abordagem, ela difere das abstrações filosóficas que ignoram o contexto material. Enfatizamos a importância, nessa pesquisa, de compreender a história e a sociedade a partir das relações e necessidades materiais dos indivíduos. Então, a gente parte do ponto de que a realidade material é que vai influenciar nesse processo. E aí é fundamental a gente compreender que essas implicações da formação de professores, essa formação inicial de professores, ela é feita à luz do pensamento marxiano, ancorado no nosso autor, né, que é o Marx, e também na perspectiva do Theodor Adorno, a partir da obra Educação e Emancipação. Devemos também analisar as necessidades que os acadêmicos demonstram, né, e prepará-los adequadamente para enfrentar diversas situações ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional. São desafios enormes que esses profissionais irão enfrentar, que a gente enfrenta diariamente, e aí daí essa preocupação a partir dessa pesquisa. Os resultados obtidos, mesmo sendo uma pesquisa, né, de natureza bibliográfica, a gente vai trazer alguns resultados que partiram dessa pesquisa, e aí a gente pode pontuar entre esses resultados. A referente pesquisa, ela parte da necessidade de compreender o contexto da formação docente na área de filosofia no estado do Ceará. Uma pesquisa bibliográfica que parte de uma análise marxiana da realidade material, retratando os desafios, práticas e as possibilidades da formação docente. Segundo o novo Cornélio Matos, formar professores implica, em primeiro lugar, formar cidadãos críticos e comprometidos com a cidadania e a justiça. Então, a gente tem essa preocupação, até porque o ensino de filosofia vai na contramão dos outros estados, não que a gente esteja melhor, mas pelo movimento que a gente tem feito nos últimos anos e a crescente também das licenciaturas aqui no nosso estado. E aí um dos aspectos positivos dessa pesquisa era gira em torno do compromisso com a disciplina, né, da filosofia. O estado do Ceará, mesmo com toda a problemática educacional, os desafios que a gente enfrenta com questões estruturais, questões de investimento, que eu acredito que é uma realidade em todos os estados, a gente consegue organizar e, ao mesmo tempo, perceber também esse empenho e a dedicação dos profissionais dessa área. E aí a gente precisa destacar a resistência em sala de aula, a partir da organização de eventos, seminários, fóruns, muito preocupado, né, muito por conta dessa preocupação com a prática, né, isso demonstra o compromisso com a formação dos estudantes. Entre esses processos formativos que são executados, a gente pode destacar o PIBID, né, que é um programa a nível nacional, a residência pedagógica, as parcerias entre as universidades públicas e as universidades privadas, e as escolas públicas e as escolas privadas, além da organização de eventos, simpósios, como foi falado anteriormente, e a formação docente e ensino de filosofia, que é uma preocupação. E aí, entre esses avanços, esses resultados,
a gente tem aí um ponto crucial, que é a organização do Encontro Cearense de Professores de Filosofia. A prévia, né? O primeiro evento aconteceu em 2018, e aí que aconteceu como encontro metropolitano, aconteceu na Universidade Estadual do Ceará. De lá para cá, a gente já vai para o quinto, né? O quinto evento. O primeiro foi só uma prévia de organização. A gente pode destacar alguns nomes que destoam, né, na organização desse projeto. A professora Débora Fofano, né, professora da SEDUC, professora Andréa Coutinho, professor Alex, professor Assunção, professor Paulo Ilame, que tem aí um trabalho, né, na Secretaria de Educação do Estado, que estão, esses profissionais que estão inseridos na realidade das escolas públicas, professor John, que é professor do Instituto Federal, a organização à frente da professora Elizabeth Furtado, que é a criadora, né, e que está à frente, né, do Fórum de Filosofia da UES, professora Roberta Damasceno, que atualmente está no quadro da Universidade Federal de Pernambuco, e a professora Cristiane Marinho, que está aí também nessa luta desde muito tempo em torno do ensino de filosofia. O histórico dessas edições, a gente já falou do Encontro Metropolitano de 2018, em 2019 foi organizado o primeiro encontro, que aconteceu em agosto de 2019, no campus do Itaperi, na Universidade Estadual do Ceará, com foco no papel político da filosofia e os desafios frente à BNCC. Foi um momento difícil, mas que a gente conseguiu organizar de fato o primeiro encontro em 2019, antes da pandemia, em meio a todo aquele período conturbado, né, de governo, enfim, a gente conseguiu organizar e foi muito bacana essa questão da socialização entre os profissionais. Em 2022, pós-pandemia, depois da abertura, né, das escolas e das universidades, a gente fez novamente em agosto de 2022, lá no prédio da Unipaz, na Universidade do Parlamento. Organizamos mais uma vez o evento, pensar a prática e pensar em praticar a luta, teve como foco refletir os desafios do ensino de filosofia no contexto do novo ensino médio e da BNCC e da formação docente. Foi um evento importante, né, pós-pandemia, estávamos aí com 2 anos sem ter a organização do evento. Em 2023, a gente novamente em agosto realizou o evento na Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro, com o tema O Lugar da Filosofia é também na escola, um evento grandioso, né? E em 2024, ano passado, a gente realizou, em agosto também, a última edição, foi a Filosofia que Queremos, ou a Filosofia Sim Te Quero, com a temática que contou com conferências, lançamentos de livros, minicursos, mesas temáticas e atividades culturais. E, assim, é um evento importante. Eu tinha que falar sobre esse momento da filosofia no Estado, e isso perpassa muito por conta da organização desse evento, do Fórum de Filosofia da UES, e a gente teve algumas conquistas a partir da organização desses fóruns, que foi o DCRC, que é o Documento Curricular Referencial do Estado do Ceará, que vai na contramão daquilo que a gente tinha da Base Nacional Comum Curricular, que deu autonomia às disciplinas aqui na grade curricular das escolas. É uma orientação curricular elaborada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, que serviu como referência para a construção de currículos nas instituições de educação, a partir da Resolução 497 de 2021, do Conselho Estadual de Educação do Estado do Ceará, institucionalizou o DCRC para o ensino médio, estabelecendo normas para que as redes e instituições de ensino adequassem as propostas pedagógicas conforme as diretrizes da BNCC e das diretrizes curriculares nacionais do DCN. Esse documento ele foi elaborado a partir, né, de novas diretrizes, princípios e orientações para que o currículo escolar estivesse vivo de forma significativa, né, um currículo contextualizado, com a nossa identidade enquanto Estado e refletindo os aspectos culturais, sociais e regionais em harmonia com os marcos iniciais. Vale ressaltar que esse documento ele foi
produzido, ele foi de uma forma bem direta a participação massiva, né, dos docentes. Vale ressaltar que foi um documento que teve aí uma contribuição significativa dos docentes do quadro aqui do estado do Ceará, do quadro de professores. Professor, com licença, só avisando, mais 5 minutos de exposição, tá bem? Pronto. Para concluir a minha pesquisa, que gira em torno da minha tese, a análise crítica dos processos formativos dos cursos de licenciatura em filosofia no estado do Ceará revela a existência de um campo fértil para reflexões sobre o papel social do professor de filosofia e sua contribuição para a formação crítica dos estudantes da educação básica. A partir da perspectiva do materialismo histórico dialético, foi possível identificar que a formação desses docentes não pode ser de forma neutra ou descontextualizada. Ao contrário, ela está profundamente vinculada às condições objetivas da sociedade capitalista, com todas as suas contradições e limitações. Os resultados da pesquisa evidenciam que, a partir das dificuldades enfrentadas, como a precarização do ensino, a falta de estrutura, a falta de recursos, a ausência de políticas públicas, muitas vezes insuficientes, os cursos de licenciatura em filosofia no estado do Ceará têm buscado formas de superação e de resistência. As parcerias com as escolas da rede pública e privada, a organização de eventos acadêmicos, de fórum, de seminário. Vale ressaltar que no último mês, um município da região norte aqui do estado organizou um evento, um seminário, para poder discutir a anexação, né, da disciplina de filosofia na grade curricular da educação municipal, no ensino fundamental 2. Isso é muito importante porque mostra que a gente vai aí criando aí pontes, tentando trazer a filosofia não só para as escolas da rede estadual, mas também para as escolas de ensino fundamental. A gente tem o distrito de Pacatuba, que é referência, que fica também aqui no estado do Ceará. A disciplina de filosofia faz parte da grade curricular das escolas municipais do município. Temos Sobral, que também tem um projeto piloto, que também fica na região norte, e a gente vai tentando construir pontes, buscando mais espaço para que o ensino de filosofia chegue até as escolas. Por fim, conclui-se que a formação docente em filosofia no Ceará, apesar dos entraves impostos pelas condições socioeconômicas, tem potencial para se consolidar como espaço de resistência e transformação social. Essa consolidação, ela depende, no entanto, de uma maior articulação entre a universidade, as escolas, políticas públicas, de forma que esses processos formativos possam realmente responder às necessidades da educação básica e contribuir efetivamente para a construção de uma sociedade mais justa e emancipada. Eu encerro a minha apresentação trazendo aí esses questionamentos, dizendo que o estado do Ceará é um estado que respira filosofia, muito por conta também do que é trabalhado, do que é, de uma forma direta, produzido, né? Aqui o estado é um celeiro e que a gente está aí nessa luta, com essa preocupação em torno do ensino de filosofia. Agradeço aí pelo espaço e eu acredito que eu consigo ter contemplado aí os companheiros com a minha fala. Muito obrigado aí, professor André, pela sua fala. Um pouquinho, com toda certeza. Obrigado pela exposição. Como eu disse antes, o debate, as perguntas vão ficar para o final. Então, queria passar agora a fala para o próximo professor, que vai ser o professor Zidenildo Pereira de Moraes. Sou eu mesmo. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Ok.
A minha internet está bem ruim. Às vezes eu vou deixar o vídeo desligado para tentar dar uma amenizada, que está travando o vídeo. Tranquilo. Estamos vendo aqui, professor. Imagino que a gente vai conseguir acompanhar, mas se puder só descer um pouquinho para ver se a passagem está sendo acompanhada. Peraí. Uhum. Não tá indo, né? Eu consegui ver um pouquinho, se você desse um pouquinho. Ah, tá, conseguimos descer sim, então É, acompanhado. é que não tá indo do jeito certo, né? Mas Sendo um PDF, talvez ali, professor. ah, Ah, não. É, acabou de sumir o menu ali em cima, que estava logo embaixo da barra de onde tem escrito o nome do arquivo. Ali, tá vendo uma engrenagem que apareceu ali em cima? Do lado dela tem um botão de ficar com a tela cheia. ó, Um pouquinho para baixo. vou tentar aqui. Peraí. É que como tá em PDF não vai, né? Teria que ser em PowerPoint, né? Então, eu acho que por Deixa ser eu um ver se eu acho PDF, PowerPoint aqui. Tem PowerPoint. tem versão PowerPoint? Abre ela aí, então dá uma olhada. Não, assim. Mas quando eu abro em PowerPoint, ele vem em PDF também. Se o senhor se incomodar, a gente pode ver por PDF mesmo, que dá para acompanhar bem a leitura. Aí. Oi? A gente está vendo o PDF ainda, talvez você tenha que fechar a Tá. transmissão e transmitir o PowerPoint daí. Aí. Vamos lá. E agora? Agora sim, se puder fazer aquele teste, professor, deixar em tela cheia, Ah, passa aí para o segundo slide, perfeito. Professor, assim como os outros, você vai ter 20 minutos de apresentação. Quando tiver passado 15 minutos, eu dou um aviso aqui por voz, tranquilo? ok, obrigado. Te passo a palavra então, professor. Bem, meu nome é Zidenildo Pereira de Moraes, sou professor de filosofia aí há uns 15 anos. Sou formado pela Universidade de São Paulo, me formei em 2004. Fiz pós-graduação pela Universidade de São Carlos em 2015 e sou, sou aluno aí do Prof. Filo aí dessa leva aí de 2024, 2026. Ah, o meu trabalho, o mestrado, tem como título a leitura filosófica como ponto de partida do ensino de filosofia. Eu quero dizer que ah, esse meu trabalho era para ter sido inscrito na parte de leitura, mas acabou indo na parte da formação de professores e foi aprovado e vou apresentar aqui mesmo, tá? Ah, quando se fala em ensino de filosofia, se pergunta, três perguntas vêm à mente, né? O que ensinar, como ensinar e por que ensinar. E para tentar responder essa questão, não consigo abrir mão da questão das políticas públicas, já que nós ensinamos em escola pública. Esse projeto é voltado para a educação pública. E voltando em políticas públicas, o que nós temos hoje é o BNCC, né? Então, o meu trabalho é voltado para uma forma de ensino de filosofia que tente contemplar a, as diretrizes do BNCC. Nesse sentido, o foco do meu trabalho
é a competência geral número 7, principalmente a competência geral número 7, que tem como objetivo argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias. Uma competência muito extensa, mas, resumidamente, o foco do meu trabalho em cima dessa competência é a argumentação, a análise argumentativa de leituras filosóficas, que eu vou dizer mais daqui a pouco do que se trata essa leitura filosófica, mais precisamente leitura filosófica de textos filosóficos. Com a BNCC, o ensino de filosofia perdeu muito espaço, em São Paulo principalmente, perdeu muito espaço. Se até o ano retrasado nós tínhamos 6 aulas de ensino de filosofia no ensino médio, agora nós caímos para 2 aulas. Apenas no primeiro ano do ensino médio tem filosofia. Então, eu considero importante pensar numa proposta de trabalho que traga de volta a valorização da filosofia. E essa valorização da filosofia voltada para os objetivos do BNCC. E um dos objetivos do BNCC, que acredito apenas a filosofia, ou pelo menos a filosofia pode fazer de maneira mais eficiente, seria a competência e a habilidade de argumentar. O argumento ele é fundamental em todas as áreas, mas acredito que só a filosofia pode trabalhar a argumentação de maneira mais qualificada. Então, em relação ao meu trabalho, a competência 7, competência geral número 7, é o principal foco. E aí nós vamos para a ideia da leitura de texto filosófico, né? Que nós temos essa ideia de leitura de texto filosófico, ou leitura filosófica, tanto pela professora Maria Lídia Rodrigo, quanto pelo professor Celso Favaretto. A leitura de texto filosófico, segundo Rodrigo, ela aponta 3 elementos: esclarecimento semântico, estruturação lógica e análise interpretativa. O foco do meu trabalho é a estruturação lógica do texto, ou como eu costumo tratar, a análise argumentativa do texto, né? Quais são as premissas desse texto filosófico, quais são as premissas básicas, quais são as premissas intermediárias, quais são as conclusões, qual é a conclusão principal. Eu pretendo que o aluno, o estudante, o educando, seja capaz, ao se deparar com um texto filosófico, fazer principalmente essa análise argumentativa. Como a própria Rodrigo trata, a análise interpretativa é a etapa mais difícil, né? Como ela coloca aqui, a terceira etapa, que é a análise interpretativa, é aquela que apresenta maior grau de dificuldade, especialmente no nível médio, e que, dependendo do embasamento do aluno, talvez nem sempre seja factível. Se a etapa 3 é mais difícil, a etapa 2 também não é tão fácil. A etapa 2, ela requer um tempo de leitura que o estudante não está acostumado, e nós, enquanto professores de ensino de filosofia, devemos acostumá-los a essa leitura mais pausada, mais tranquila, mais calma, essa leitura não apressada do texto, conversar com o texto, entender o desenvolvimento do texto, coisa que a minha pesquisa está apontando é extremamente necessário e extremamente difícil. O aluno não está acostumado a fazer esse tipo de leitura, e mesmo depois
do esclarecimento de como ela deve ser feita, ela ainda se mostra extremamente difícil, mas acredito que ela é extremamente necessária. Claro que estou fazendo aqui. Só um minuto, que eu acho que eu abri o PDF errado. Só um minuto, gente. Abri o arquivo errado. Deixa eu interromper aqui. Algum problema aqui, professor? Sim, o arquivo que eu abri é o errado. Tranquilo. Puxa o Eu certo aí. vou tentar se eu acho certo aqui em algum lugar. Só um minuto. O arquivo que eu tenho está em PDF mesmo, viu? Vai ficar PDF, tudo bem? Tudo certo, professor. Está sendo em PDF mesmo, sem problemas. Oh. Bem, então, continuando a questão da BNCC, né? Voltando um pouco, já que eu estava no arquivo errado, tinha me adiantado, a competência geral é número 7, mas a importância de tratar a argumentação, a análise argumentativa, ela pode ser encontrada em todas as áreas da BNCC, todas elas. Aqui nós temos uma lista das habilidades específicas em cada área, e cada uma dessas habilidades trata da argumentação. Então, se o ensino de filosofia ele se voltar, pelo menos por um momento, para a competência da argumentação, o ensino de filosofia ele pode contribuir para todas as demais disciplinas. Então, nós temos aqui a primeira habilidade aqui, M13, CH13, é de ciências humanas. A segunda habilidade é de linguagens. A terceira habilidade que nós temos aí na apresentação é de língua portuguesa. A quarta habilidade de matemática. E a quinta habilidade de ciências da natureza e tecnologia. Todas essas habilidades estão voltadas para a argumentação. Então, o ensino de filosofia voltado para a argumentação pode ser um ensino de filosofia que traga de volta a relevância, a importância dessa disciplina no ensino, na educação básica.
A leitura filosófica, como eu disse, apontada pela professora Rodrigo e também pelo professor Favaretto, possui essas três características, né? O esclarecimento semântico, que seria simplesmente o glossário, né? O glossário, o famoso glossário de um texto, né? Saber o significado das palavras, a estruturação lógica e a análise interpretativa, sendo a estruturação lógica o foco do meu trabalho, a análise argumentativa no foco do meu trabalho. Não que a análise interpretativa não seja importante, mas como a própria Rodrigo citou, a análise interpretativa seria a etapa mais difícil, mais árdua, que não é desprezada pelo meu trabalho, mas não é o foco dele. Então, aqui nós temos um exemplo de um texto, o texto do Jean-Paul Sartre, no livro, do artigo O Existencialismo é o Humanismo, apenas um parágrafo, que o objetivo é o aluno, ao se deparar com esse texto, a fazer a leitura desse texto, ele seja capaz de, digamos assim, destrinchar esse texto e mostrar como a argumentação daquele texto ocorre para chegar à conclusão final de que, para o existencialista, a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade do indivíduo pelas suas ações é maior do que a própria liberdade do indivíduo. E o aluno seria capaz de perceber todo o desenvolvimento do argumento de qualquer texto filosófico, se ele fosse capaz de destrinchar esse argumento ou fazer, como eu cito, análise argumentativa, ou como a Rodrigo cita, estruturação lógica do argumento. Bem, essa é a minha apresentação. Aqui nós temos a bibliografia, né, que é o BNCC, e os dois textos de apoio, que é o do Favaretto e a da Rodrigo. Essa é a minha contribuição, bem mais curta que as dos demais. Está todo mundo aí ainda? Sim, sim. Sim, estou aqui, viu? Tava ouvindo. Tá. Aqui não estou vendo mais a cara de ninguém aí. Botei minha internet no 3G, vou voltar aqui. Vou voltar. E agora? Cadê o... Acho que foi. Deu para compreender o meu áudio direitinho? Deu sim. Porque eu fiz uma leitura também, mas eu tentei ajudar aí de alguma forma. Você é de São Paulo, né? E do Rio, né? Sim. Paulo, Rio e Ceará aqui. Bacana, eu trocar essas figurinhas é muito massa. No ano passado tinha o pessoal do Centro-Oeste também, o pessoal do Norte. É muito massa, viu? Já está aberto para pergunta? Acho que ele vai conduzir. Não sei se ele... É porque ele está bem responsável por outras salas também. É interessante, né, que eu não falei muito, não entrei muito nessa parte da BNCC e do currículo em si, né, mas é isso, tudo tá linkado, né, justamente sobre isso. Então, vocês estavam falando, eu estava pensando sobre o processo do PIBID, o processo da BNCC também, você falou tá tudo linkado. A gente queria saber se está aberto para trocar para perguntas já. Claro, perdão, eu não escutei. Eu tinha que me exaltar um segundo aqui na outra sala, mas claro, agora que já terminaram as apresentações, obrigado por vocês terem feito a apresentação, deixamos aberto agora para o que vocês preferirem. Comente quem quiser, sobre o trabalho de quem quiser, perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para a Manuela.
Manuela, quando você falou da educação schopenhaueriana, aí você falou da educação natural e da educação artificial. Pelo que eu entendi, você falou na educação artificial que ela, não sei se ela leva a ideias falsas ou se ela pode levar a ideias falsas. Essa Não, é na diferente. verdade é diferente. Por quê? O conhecimento artificial vai ser basicamente. Até peço perdão que eu estou no trabalho, não sei se está dando prova que não sei se tudo. Sim. A ideia, a educação artificial, ela vai vir trazendo conhecimento, né? Por exemplo, eu, como professora, eu vou levar o meu conhecimento anterior para o meu aluno. É como se você estivesse botando a tela na mão de um bebê e ele vai conhecer aquilo ali sem ter aquela visão primeira dele de mundo. Então, ele vai poder ter esse conhecimento errôneo, né, sobre as coisas. Ele não vai ter a apreensão primeira dele, do conhecimento, não vai ter o conhecimento dele de mundo, né? É esse o ponto que eu queria levar. Eu não sei até que medida essa educação é errônea ou falsa. Eu diria que essa educação ela pode não vir a ser apreendida, né? Então, voltando, por exemplo, do ensino de filosofia, eu posso dar uma baita aula de Descartes, ou de sei lá quem quer que seja, mas se não partir da experiência ou da vontade do aluno, toda essa educação se perde. Não, Sim, totalmente. não é que a minha Mas é ideia apenas conceito, né? não é que a minha ideia foi falsa, é que ela não foi Não, sim. apreendida. Não, sim. Quando eu falo assim, falsa, é nesse sentido mesmo, principalmente para uma criança, assim. Se eu der, por exemplo, um conhecimento sobre uma bola é tal coisa, tentar explicar sem deixar com que ela conheça anteriormente, talvez ela não consiga compreender, né? E talvez ela entenda aquilo de maneira errada. Então, assim, o Schopenhauer ele até defende, inclusive, que a gente não deve levar esses conhecimentos que são passíveis de compreensão errada, talvez, na infância. Talvez uma história, geografia, uma filosofia, uma sociologia, a gente não deve levar primeiramente na infância, mas sim quando o indivíduo tem uma capacidade reflexiva maior, né? Mas é basicamente sobre isso, não é? Quando a gente trata nesse lado, não é exatamente ideias assim, falsas. Tipo fake news, né? Não. Pode ser, mas não necessariamente, né? Não, sim, é óbvio que se eu crio um indivíduo que não tem uma visão de mundo, né, e eu tento depositar todo o meu conhecimento nele desde sempre. Por exemplo, estou ensinando o meu filho, né, que gostar do Bolsonaro é legal, independente de ele ter a capacidade crítica dele e tudo, ele vai crescer tornando aquilo como verdade, né, e não vai querer ouvir, independente do que eu tente conversar com ele, é o que acontece, né, normalmente. Independente do que eu tente conversar com ele futuramente e tudo, ele não vai querer ouvir. Que a talvez até o percepção que ele pior, teve... não. Já é engraçado que os professores de humanas, até onde eu sei, eles têm, como o professor André é prova viva disso, mas muitos outros são, a maioria dos professores de humanas tem uma educação marxista e passam uma ideia marxista para os seus alunos. Mas apesar disso acontecer há mais de 2 décadas, nós temos aí uma geração extremamente antimarxista. Talvez né? porque a nossa educação foi transmitida de maneira artificial e por isso Sim, totalmente. eles não aceitam essa ideia e estão partindo para outro caminho. Fora que com esse ensino tradicional, né, a educação se tornou exatamente o que o Paulo Freire julga e o próprio Schopenhauer julga completamente errôneo, né? Tipo, essa educação bancária, né, de depósito de conhecimento na cabeça do aluno que não tem essa capacidade de crítica, né, de reflexão, e aí eu torno basicamente uma história da filosofia, né, na verdade. Eu pego todos aqueles conceitos, deposito no aluno, e ele não tem a menor capacidade de refletir sobre aquilo, de fato. Então, normalmente, as minhas aulas, né, eu trabalho também com filosofia para crianças, então a gente tenta trazer, por mais que a filosofia não tenha, né, esse viés tão lúdico quanto, sei lá, talvez uma matemática e tudo, a gente parte do momento da reflexão e do debate, né, para depois a gente trazer a ideia, para não dar ruim, né, para eles conseguirem refletir, né, para conseguirem ter esse pensamento crítico, para depois eles colocarem em prática, né, e conseguirem associar o conceito, porque senão fica complicado.
Ok, obrigado. Nada. Se mais ninguém tem pergunta, eu tenho outra. Agora para o André. Ah, André, a minha questão é a seguinte: essa perspectiva materialismo histórica dialética da formação dos professores envolve, como você mesmo disse, a realidade material, né? E essa realidade material, em relação ao ensino de filosofia, ela ficou bastante problemática com essa BNCC, né? Eu não sei como está no Ceará e no Rio, aqui o baque foi grande no ensino de filosofia. Então, o que eu percebo é que o ensino de filosofia está perdendo espaço, e, e aí existe uma contradição, que eu não sei como que essa perspectiva marxista ou a sua pesquisa está trabalhando essa contradição, que é a filosofia está perdendo espaço, apesar do grande trabalho voltado para o ensino de filosofia, como você mesmo citou aí no Ceará, vários encontros, várias formações, o Prof. Filo aí vindo com força total, você tem aí várias outras entidades, a ABFIL, que foi criada recentemente, então você tem instituições, você tem encontros, você tem formação, você tem um investimento muito grande em filosofia, num momento onde que o ensino de filosofia está sofrendo um ataque ferrenho. Como é que o seu trabalho está vendo essa contradição, André? É um pouco doloroso, né? Mas vocês estavam brincando, né? Sobre essa questão de gostar ou não, né? Do ex-presidente. Aí aqui no Ceará a gente faz aquela brincadeira, né? A gente fala que viva a tornozeleira no mocotó do fascista, né? Então, assim, brincadeiras à parte, a gente aqui no Ceará vai na contramão. A gente também não vive um mar de rosas, né? Mas a gente tenta organizar e fazer a resistência. E aí a gente tem grupos, né? Tem o próprio Fórum, né, de Filosofia aqui do Estado do Ceará, que surgiu no interior da Universidade Estadual, né, no curso de Filosofia, e aí, assim, é um trabalho de formiguinha, a gente tentando contribuir da melhor forma possível, inclusive, né, desde já eu já faço o convite, esse ano a gente vai ter o 5º Encontro Cearense de Professores de Filosofia aqui do Estado, agora vai ser para o mês de novembro, tem um apoio massivo, né, da Secretaria de Educação aqui do Estado do Ceará. Então, assim, mesmo em meio a todo o caos e com toda aquela problemática que a gente enfrenta diariamente, os mesmos problemas que vocês enfrentam, a gente também enfrenta. Só que a gente tem como criar estratégias para poder lidar com toda essa problemática. Em relação à minha pesquisa, eu vou de encontro a tudo isso. Eu vou pesquisar isso no cerne, né, do problema, que é no interior da universidade, porque é lá onde a gente vai tentar amenizar esse quadro, porque não tem como resolver da noite para o dia, e aí a gente vai trabalhar a questão da formação docente. Eu analiso a partir à luz do pensamento marxiano, mas eu acredito que tenha outras correntes que possam contribuir também para a formação docente, e, assim, é um desafio, viu? Porque diariamente, a gente conversa entre professores de outras áreas e a gente fica detectando essas nuances, né? O quanto é difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente fica ali energizando um ou outro para que a coisa aconteça. Mas criar estratégias. Essas estratégias, elas giram em torno da organização desses eventos, de fórum, né, de discussões, grupos do WhatsApp, e aí o nosso carro-chefe é o Encontro Cearense de Professores de Filosofia, muita gente produzindo sobre ensino de filosofia, a gente tem 2 núcleos do mestrado profissional de filosofia aqui no estado do Ceará, a gente tem um dos primeiros núcleos do interior do país, que é na Federal do Cariri, lá além do mestrado acadêmico tem o mestrado profissional, e aqui na capital a gente tem o Prof. Filo aqui na UFC, então, assim, é uma forma de fortalecer o ensino de filosofia
que por muito tempo aqui resiste e enfrenta as mesmas dificuldades que em qualquer outro estado do país é enfrentado, mas a gente precisa ter unidade, né? Então, essa unidade parte de uma organização da classe. Inclusive, você falou da ABFIL, né? A gente tem membros atuantes da ABFIL que são aqui do estado do Ceará, nas organizações dos últimos encontros, a gente via aí a necessidade dessa galera do Sul e do Sudeste nos apoiar também, participação massiva, né, principalmente da professora Patrícia Velasco, que é uma professora muito atuante, no último encontro esteve presente, assim, é bacana isso, mostra que a gente está no caminho certo, não só enquanto Estado, né, do Ceará, mas enquanto Brasil. A organização desse evento é um exemplo claro, né? Eu faço questão de participar todos os anos, mesmo sendo egresso do Prof. Filho. Obrigado, André. É interessante que é isso, né? Você falou sobre a organização de classes e eu lembro que na sua fala você estava falando sobre tentar, né, implementar a filosofia no ensino fundamental 2, no caso. Quando eu estava na graduação, eu participei, né, do PIBID, participei da residência pedagógica, foi isso que, inclusive, me motivou, né, a estudar educação dos educadores, porque é isso, eu acho que a gente tem que se formar. Na graduação em filosofia, normalmente, a gente não tem muito esse espaço, né, de estudar educação, normalmente a galera vai para pesquisa, e agora que está tendo esse espaço para se pensar, né, o ensino da filosofia, a educação em si, naquela época eu fui, né, estou com meu orientador até hoje, a gente voltou para esse âmbito da educação, para a formação dos professores, né, de filosofia. E aí é que vem a organização da classe, né, a gente, na época, conseguiu implementar no município de Seropédica 2 tempos de filosofia no ensino fundamental 2, e isso foi em 2018. E assim, era um grande diferencial e é até hoje, né? Porque foi justamente quando estavam atacando as ciências humanas, né? Estavam tirando, de fato, a filosofia da Desculpa, grade. aonde entrou essa ensino de filosofia no Fundo 2? No município de Seropédica, no Rio de Janeiro, Que que legal. é onde eu estudava, que fica a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E Então, ainda tem? Tem. E é isso, sabe? Porque a Rural estava ali, né, naquele município, então a gente tinha o PIBID, tinha residência para dar esse apoio, esse suporte. Então a gente se organizou, né, e os professores foram em busca disso. Óbvio que tinham muitos problemas, como, por exemplo, implementaram, né, a filosofia no ensino fundamental 2, mas não abriram um concurso. Então, em certo momento, a gente estava lá como professor como estudante de filosofia, na licenciatura, no PIBID da residência, mas com uma professora de artes, com uma professora de sociologia, né? Mas ainda assim a gente conseguia fazer alguma coisa. A No gente ainda sexto estava ou nono lutando. ano? Oi? No sexto ou nono ano? Sim, do sexto ao nono ano. A gente ainda 2 estava aulas por conseguindo. semana, uma Opa, aula por semana? foi 2 aulas por semana, eram 2 aulas por 2? semana. Olha Sim. só, que beleza, hein? E isso, assim, tem tempo, Olha, né? Foi 2018. Eu não sei exatamente como tá. Mas, assim, só da gente ter conseguido 1 tempo por semana no ensino fundamental 2 já era muita coisa, né? E aí a gente conseguiu um grande espaço, mas aí eu estava nesse problema de não ter concurso para os professores de filosofia. Mas, de certa forma, a gente, enquanto estudante, já estava ali ocupando um espaço, fazendo alguma coisa. Estudante da licenciatura, atuando como residente já na época. Então, a professora, às vezes, faltava, na maioria das vezes, e né, abria esse espaço para a gente tomar a aula como residente. Então, a gente já conseguia fazer alguma coisa, implementar um ensino de filosofia mais lúdico, né, igual eu falei, trazendo debates, trazendo discussões. Então, era algo que funcionava bem, assim. Principalmente para crianças assim no município carente, né, que estavam ali revoltadas porque às vezes não tinha aula, porque às vezes, né, não tinham nem como ir para a escola, enfim. Então foi um momento muito importante. E naquele momento que Bolsonaro estava entrando no poder, né, também, tinha muitas crianças revoltadas, então foi assim, bem doido assim, a situação, a gente não entendeu nada, mas a gente está aí lutando. E hoje em dia a gente tem a força, né, do próprio filme, que eu acho que é algo que dá maior incentivo, né. é isso? Bom, agora eu vou fazer as minhas perguntas também, né? Falar. A gente está trocando figurinha, eu acho muito bacana, porque aqui a gente consegue fazer esses momentos, mas eu acho bacana essa troca com outros estados.
Porque a gente passa a conhecer um pouco da realidade, né, do Brasil, e para a gente não ficar falando só aqui no interior, a gente vai só ficar falando só do nosso quintal, né? Então, pensando nisso, na fala da Manuela, eu achei muito interessante que ela traz aí uma mescla do Schopenhauer e o Paulo Freire. Eu acho muito bacana, porque no mestrado eu também trabalhei, né, com dois autores. Trabalhei o Adorno e o Marx, ancorado também na pesquisa da professora Lídia Maria Rodrigues. E na graduação trabalhei o Mesaros, né, o Mesaros e o Marx. Agora eu volto mais para aqui os brasileiros, né, o Junot Cornélio Matos, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, que escreve muito sobre ensino de filosofia, o professor Alejandro Serletti, enfim, tem vários teóricos que a gente poderia abordar. E aí eu trago também uma análise à luz do pensamento marxiano. Em relação à sua fala, achei interessante porque você fala muito sobre essa questão do ideal do educador, como autonomia do ser. Eu fiz até algumas anotações aqui. E aí, a minha inquietação, né, a minha angústia, o que eu quero compreender, como o educador ele consegue conduzir o aluno nesse processo de emancipação de si. Porque como um marxista, né, eu trabalho na perspectiva também da emancipação humana, e aí eu fiquei curioso para saber como seria esse processo de singularidade, né, que você até pontua, de emancipação de si. Eu acho que o Schopenhauer traz mais nesse sentido, né, de entender que o ser, né, o educando, ele já é um sujeito passivo de conhecimento. Então a gente não deve considerar que ele ali é uma folha branca, né, igual normalmente alguns professores consideram. Então ele tem que interagir com a gente. Então a gente vai trocar, né? E aí a gente, né, no caso, como sujeitos já formados, a gente vai auxiliar, né, através de conversa, através do diálogo, fazendo com que esse educando... Eu trabalho com crianças, por isso que eu falo muito com essas crianças, né? Que essas crianças consigam, né, meio que desenvolveram a capacidade de... Às vezes não vai ser igual a que a gente, da forma que a gente pensa, né? Mas que eles consigam desenvolver uma capacidade reflexiva, assim, individual, né? Através de perguntas, talvez através de um modelo até socrático, sabe? Perguntando e fazendo com que ele reflita mais através das falas deles mesmos, sabe? Devolvendo perguntas e respostas, para que eles consigam refletir sobre o que eles estão falando. Porque, às vezes, eu costumo falar assim, muito para os meus alunos, né? Vocês estão entendendo o que vocês estão falando? Parece que vocês não estão pensando, vocês só estão falando porque querem falar, mas vocês não estão conseguindo se ouvir. Aí eles ficam assim. Aí eles param para pensar, começam a refletir sobre o que eles falaram, começam a refletir sobre a pergunta deles, se a pergunta deles tem sentido. E às vezes nas perguntas eles já têm resposta sobre aquilo que eles estão perguntando, sabe? E aí eu acho que é esse o papel do educador, sabe? Assim, meio que guiar o aluno dessa forma, né? Desse modelo, desse jeito, assim, para que ele consiga, através do próprio raciocínio, chegar, né, a conclusões. Talvez a gente vai, obviamente, desenvolver e levar conhecimento, e levar pensadores, e levar novos conceitos para eles, mas nunca considerando que eles não sabem absolutamente nada, que eles são uma folha em branco, que eles não compreendem. Né? Eu acho que é mais nesse modelo. Não considerar que o aluno ele é algo que a gente só vai depositar e ele vai aprender literalmente da forma que a gente está passando para ele. Não. Ele já tem as ideias prévias dele. Talvez se eu só depositar um conceito nele, ele vai até entender de forma completamente errada aquilo. Então tem que ir guiando, tem que ir conversando, dialogando para que ele consiga, né, compreender e refletir, né, de maneira crítica sobre aquilo que ele está pensando. Bacana, viu? Só mais uma também para o colega, né, Zidenildo. Você trabalha a questão da argumentação dos textos filosóficos no ensino médio, e aí, assim, eu lembrei da época da minha pesquisa, quando eu estava executando a minha pesquisa na escola, né? Eu não trabalhei com produto, viu? Eu trabalhei
com uma atividade de pesquisa educativa emancipadora, nas aulas de filosofia do ensino médio, eu trabalhei as contribuições, onde eu tinha um grupo de estudo, e aí eu fazia a leitura de textos filosóficos, a partir da obra Educação e Emancipação, do Adorno. E aí, assim, na sua fala, você fala sobre essa questão da estruturação lógica do texto. E eu achei mais algo voltado para o campo da linguística, né? Mas não deixa de ser uma espécie também de filosofia da linguagem. E aí eu queria compreender, pode até parecer ignorância da minha parte também, mas como seria essa questão da estrutura lógica do texto em um texto filosófico, que a gente sabe que o texto filosófico ele explora a questão da liberdade, né? E aí, para chegar a essa análise. De fato, a questão é linguística, né? É compreender o que é premissa, compreender o que é conclusão, compreender quais são os indicadores de premissa, os indicadores de conclusão. Evidentemente que a questão do contexto é importante, mas essa questão do contexto ele pode e deve ser trabalhado numa leitura filosófica, numa terceira ou até numa quarta etapa, né? Como eu mostrei na Rodrigo, a segunda etapa é a estruturação lógica. E é esse o meu ponto do meu trabalho. Eu acho fundamental o aluno compreender a estruturação lógica. Se o meu trabalho tivesse mais tempo, se em vez do Profilo fosse um mestrado, fosse um doutorado, por exemplo, eu ia entrar também na questão da retórica e das falácias, né? Para o aluno poder perceber que aí não ficaria só na leitura filosófica, mas também na leitura de outros textos, na leitura até de mundo, e aí na leitura de outros textos, de textos não filosóficos, e na leitura de mundo, as falácias são uma constante, né? Mas num texto filosófico é difícil encontrar uma falácia, né? Somente uma falácia não formal, talvez encontre uma falácia formal, mas também é muito difícil. E eu acho que compreender essa estruturação lógica, fazer essa estruturação lógica, para depois refletir sobre essas premissas, uma a uma, se for o caso, refletir sobre essa conclusão, e aí sim, essa reflexão pode se dar dentro de um contexto, né? Por que o filósofo disse isso? Em que contexto esse filósofo estava? Por que essa pergunta era relevante naquela época? E aí sim o contexto pode entrar, né? O contexto, ou pensando aí de maneira mais marxista, ou marxiniano, como o André tá usando o termo, ver essas ideias a partir de uma realidade material na época em que o texto foi escrito e na realidade material de hoje também, né? Afinal de contas, são realidades materiais diferentes, mas no primeiro momento, o meu trabalho é focado para essa questão linguística lógica mesmo, sem levar em consideração o conteúdo material do texto, né? Não é uma lógica formal abstrata, como se fosse a lógica simbólica de Frege, ou Russell, ou Wittgenstein, né? É uma lógica formal, mas material também, né? Porque o conteúdo a qual as proposições, as premissas se referem são importantes. Mas a importância disso, e aí voltando para o BNCC, é que você pode, ao compreender como funciona um argumento, você pode entender, por exemplo, um raciocínio matemático. Você pode entender um raciocínio físico, de repente você não consegue fazer um cálculo físico ou químico, mas se você entender como funciona aquela argumentação, você é capaz de entender melhor aquele conteúdo. Eu lembro que eu fiz uma disciplina de astronomia sem entender nada quando via no telescópio, na verdade via em cores, e aí tinha os gráficos de cores. Eu não entendia aqueles gráficos, o gráfico em si, mas entendia como eles funcionavam. Então, eu era capaz de tirar deduções a partir de entender como funcionava o gráfico. Então, entender como funciona a argumentação é fundamental, e pensando que se tem uma coisa, mesmo que se tiver toda uma reformulação do BNCC,
Se tem uma coisa que não vai sair do BNCC e vai ficar por muito tempo na educação, é a ideia de competências e habilidades. E essa ideia, e a competência e habilidade de argumentar é fundamental. Eu acho que nenhuma outra disciplina é capaz de desenvolver no aluno a competência de argumentar como a disciplina de filosofia. E aí, se o professor de filosofia se der o trabalho de tentar demonstrar como essa argumentação dá, isso pode fazer com que a filosofia ela volte, no mínimo, ao patamar que estava, né? De manter as aulas, ter mais aulas, e quem sabe até no Fundidores em toda a União, porque nenhuma outra disciplina pode ser na argumentação como a filosofia. É engraçado que com a sua fala, né, durante toda a sua fala, essa apresentação, e agora também, eu lembro que no primeiro período da graduação, um professor, ele dava aula, na época ele estava dando aula de ciência, né, filosofia da ciência, mas ele também dava aula depois de linguagem. Ele pegou o nosso primeiro trabalho, assim, que a gente fez, e falou, gente, vamos parar, vamos voltar, eu vou ensinar vocês a ler. E aí, e aí começou toda uma coisa. Ele falou, não tem como vocês estarem na filosofia sem vocês saberem ler. E a gente ficou assim, ué, gente, a gente não sabe ler. Ele falou, vocês não sabem argumentar, vocês não conseguem compreender o que está escrito aqui. Tudo bem que vocês conseguem fazer, né, a compreensão das palavras em si, mas o argumento, a estruturação e tudo, vocês não conseguem entender. Isso que está complicando que vocês entendam um texto filosófico, que vocês não respondam com precisão o que está rolando aqui, o que precisa ser respondido. E aí, depois disso, assim, esse momento foi crucial, assim, sabe, na filosofia em si, no curso inteiro e pro resto da vida. Acho que se a gente não tivesse tido aquilo, a gente, seria longe do modelo ideal de educador, no caso. E percebe que a nossa formação, ela não é muito voltada para essa questão linguística e lógica, né? Ela é muito voltada para a questão humana, mas a questão linguística e lógica, ela peca, a nossa formação é muito pouca nisso, pelo menos na onde eu fiz, na onde foi assim, na minha pós foi assim, no meu mestrado está sendo assim, a formação voltada para a linguagem, para a lógica, é rasa, para não dizer o mínimo, e poderia ser melhor, e eu acho que traria bastante benefício para a educação básica, um professor bem formado nessas duas áreas da filosofia. Sim, eu vou te falar, assim, eu me formei em pedagogia, né, depois que terminei o curso da filosofia. Só depois eu fui entrar no mestrado. E o meu estagiário estava falando que é muito diferente, assim, a forma que eu conduzo a aula, né, por mais que seja com as crianças, né, eu tenho uma turma de 4º ano. É diferente. A gente, enquanto professor de filosofia, né, primeiro, eu acho que tem essa diferença, essa pegada diferente de levar a aula, né, e de motivar, incentivar a reflexão e, né, ouvir mais o aluno com mais atenção, talvez. E até nessa questão da leitura, assim, é base, né? Realmente é a base da BNCC, tá em tudo. Aparentemente acabou as perguntas. Muito massa, viu? Muito Foi uma boa troca. Bem legal. Deixa só o companheiro voltar. Ele deve estar na outra sala. Tinha mais pessoas para apresentar, mas não apresentaram. Eram 5, não eram? Eram 5 por salas? Não sei. Eram 5 por sala. Faltaram 2. Eu quase não consigo, trabalho danado, e eu quase não entro no filo, já não lembrava a senha, já tinha que fazer uma outra senha, e, ai meu Deus, não vou conseguir entrar. Não, eu jurava que a minha apresentação era dia 28, aí ontem que eu entrei, eu falei, meu Deus, é dia 26. Não, eu já sabia que era hoje, mas estava com problema para entrar mesmo, porque normalmente eu verificava essas coisas no celular, e aí para entrar, vou entrar no Note, que é maior, né, um espaço melhor para trabalhar, né? E aí a senha não tem, aí não tem isso, não tem aquilo. Eu senti essa falta de receber um e-mail, tipo, comunicando, o dia tal, 26, não esqueça, sabe? Um lembrete, assim, sobre o nosso dia, com o link da sala, mas, óbvio, daria muito trabalho para eles, né? Eu acho que são muitas pessoas, né? Aí a gente tinha que entrar no site para ver o link.
Mas o WhatsApp lá o grupo do WhatsApp eu acho que me facilitou. Eu entrei esses dias, aí me facilitou. Facilitou, entre aspas, mas é muita coisa, né? Muita Aquele mensagem, grupo não muita para, né? mensagem. Não para. O que eu gostei daquele grupo, e depois eu vou ter que baixar e analisar melhor, foram os jogos, né? Mandaram um Sim. site com jogos, Filostrata era o nome de um jogo, tinha outros jogos filosóficos que falei, epa, isso aqui parece É muito útil, né? que dá para usar em algumas aulas, né? Como, pelo menos aqui em São Paulo, não se para em falar em metodologia ativa e gamificação, e isso e aquilo. Nossa, eu tô me Maria, sentindo a estranha na minha turma, inclusive, do mestrado, porque o pessoal fala muito sobre isso e eu fico tipo, eu acho que a minha pesquisa é que mais destoa. não, a minha destoa totalmente, mas aqui, por causa do secretário da Educação aqui, que deve estar ganhando milhões Com certeza. com essa tecnologia toda, um monte de aplicativo, um monte de Ave Maria, um monte de Nossa, gamificação, eu não aguento mais celular. um monte, do começo ao fim, e aí a gente até não tem mais tempo para outra coisa, a não ser ficar na frente do computador. Sim, exatamente. Mas é isso, galera. Amiga, a gente está dizendo que a gente concluiu aqui as perguntas. Tá certo, gente. Queria agradecer aí, professor Denildo, professora Manuela, professor André. Sinto muito, queria desculpar o nome do evento pela minha ausência aqui, a ausência do mediador que está presente. A gente está tendo que fazer acomodar aqui vários problemas de internet hoje. Mas muito Sem obrigado pelas problema. apresentações, obrigado aí por conduzirem o debate, parece ser uma troca legal aqui entre vocês. Só queria comunicar rapidamente, essa apresentação vai estar sendo disponibilizada no YouTube do Prof. Filo, ao final do evento. Caso alguém não queira que a sua parte da apresentação seja postada, só me dá um aviso e eu corto ela na edição. De Tranquilo? boa. Não falei nenhum palavrão, tá esquecendo. Só falei da tornozeleira no mocotó do fascista, mas não tem problema, não. Isso aí é o esperado, isso aí todo mundo tá falando, fica tranquilo. Não, Tá bom, eu sempre gravo, deixo salvo aqui, viu? Nesse caso, Legal. muitíssimo obrigado. O evento segue hoje à noite, até sexta-feira também teremos evento. Sim, mais tarde eu tô na Unirio. Opa, muitíssimo obrigado então pela Isso quer presença. dizer que qualquer sala a gente pode pedir para entrar que a gente entra, né? Nem que seja como ouvinte, é isso? Tranquilamente, exato. Só chegar lá, clicar, espera um tempinho, alguém vai aceitar. Na dúvida, só fala, eu estou aqui como ouvinte, para ninguém achar que é apresentador ou mediador. E é isso. Gente, Tá bom. obrigadão. Tchau, tchau. Bom receber Tchau, vocês. gente. Tchau, gente. Foi um prazer. Valeu. A luta continua. É sim, Sim. viu? Tchau, tchau.